E quem tem filho em casa sabe como é difícil ocupar a criança dentro de casa, viu? Algumas atividades podem nos ajudar, inclusive, a preparar a criança para o próximo ano letivo. Para a volta às aulas. Exatamente, é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Dr. Tiago Guzmão, que é neurologista, que está aqui no estúdio com a gente, para saber como aproveitar a brincadeira para ajudar a criança, para desenvolver a criança. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, bom dia. Olha, eu tenho ouvido muito relato, né, de pai falando assim, ó, filho de férias, pai trabalhando ainda mais, porque a gente tem que arrumar formas de ocupar a criança dentro de casa. Como ocupar os filhos nesse período de férias? Na verdade, bom dia, prazer estar aqui de novo. Nós somos dois tipos de crianças diferentes para a gente colocar esse incentivo, né, de férias. Férias é tempo de ócio, é tempo de brincadeira. Mas quando eu tenho uma criança que já teve algum prejuízo nesse ano passado, de 2017, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado. Prejuízo, eu digo que não conseguiu chegar, pelo menos, à base do aprendizado do ano letivo, né? Eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado com essa criança nessas férias. Então, ao contrário de uma criança que passou de ano, que teve sua meta cumprida, né, que não tem nenhum distúrbio de comportamento, essas sim, as férias são para brincadeira, para atividade de lazer, onde a atividade digital está inclusa aí, né, sempre com moderação, mas a preocupação maior nossa é com a criança que não atingiu os objetivos, né, no ano letivo anterior. Mas é importante entender que não é uma punição para a criança que não foi bem na escola, nem uma premiação para aquela que foi bem. É uma maneira diferente de você curtir as férias, exatamente, assim. Ou seja, a gente não pode esquecer que o papel dos pais, né, educação também. Então, a rotina, né, a mínima no meio da semana de atividade cultural, né, de reforço de uma leitura, de uma criança estar mal, né, da matemática, isso faz parte também de uma criança que teve um prejuízo no ano anterior, né? Mas aí acontece o seguinte, criança de férias, ainda mais a criançada tecnológica de hoje, quer ficar diante das telas, né? Da televisão, do computador, no celular. E é aí que entra o limite, né? A criança imatura, né? Se o adulto já tem uma dificuldade de saber parar, imagina uma criança imatura. Então, a parte de saber parar que é complicado para a criança. Mas quando eu tenho um abuso, né? Ou uma falta de limite pelos pais, a consequência é drástica para essa criança na idade precoce e na adolescência. Tem um limite, inclusive, que a gente já foi falado aqui no Bom Dia Espírito Santo, de menos de 2 horas por dia diante das telas. Exatamente. É tão Essa preocupante que o orientação. mundo todo criou, às vezes, criou, na verdade, um critério, na verdade, uma ajuda para os pais, um protocolo de não estimulação de criança menor de 2, 3 anos de idade a essas atividades midiáticas. Eu digo tablet, telefone, computador. Então, o filho hoje, de 2 anos para baixo, a gente não deve estimular, né, essa criança a esse uso dessa mídia. E é muito comum os pais colocarem o telefone celular ali, um videozinho para a criança no computador, justamente para distrair e ela ficar ali bastante tempo. Qual a consequência disso para uma criança muito pequena? Por exemplo, quando eu tenho a atividade, como é que eu vejo que minha criança está viciada? Né? É uma pergunta importante. Quando eu tenho a duração, a intensidade, né, a frequência desse uso desse tablet maior de 3, 4, 5 horas do dia, onde a criança confunde, né, mundo real, mundo virtual, quando eu estou percebendo que essa criança já sai de outras atividades que ela costumava fazer, ou seja, brincar com um amigo, né, comer, ir para a escola, então ela está deixando de fazer as atividades do dia a dia dela para ficar em frente da tela, do computador, do tablet, ou quando a gente tem já consequência, ou seja, um prejuízo escolar, uma ansiedade infantil, piora da agressividade, né, do nervosismo, uma criança que fica muito opositora. Esses são sinais de alerta que a gente sabe, olha, está prejudicando o meu filho, então eu vou retirar. Então, ter um limite para o uso da tecnologia, esse é um ponto que a gente tem que estar atento. Importantíssimo. E então vamos dar uma receita aqui para os pais que estão com criança em casa. Por idade, o que a gente pode fazer nesse período de férias? Que atividades a gente pode propor para ajudar até no desenvolvimento da criança e ajudá-lo no próximo ano letivo? Se eu for colocar com a criança menor de 2, 3 anos, é importante a gente evitar, nesse tempo de férias, por exemplo, né, que ela fique estimulada à mídia, né, a tablet, telefone. O mundo é tecnológico, não tem como a gente ir contra isso, na verdade, mas eu saber a hora de começar e a hora de parar e explicar isso ao meu filho, isso é importante. Então já é um bom começo, né, a hora de parar. Você vai começar às 10 horas, mas às 10h40, papai e mãe vão desligar o aparelho. Isso aí já é importantíssimo para criar uma rotina, um hábito. Mas fora isso, eu tenho muitas atividades lá de coordenação motora, de encaixe do quebra-cabeça, atividades lúdicas, o sentar no chão do filho, contar uma história, né? Isso é importante, é muito mais importante eu sentar no chão com o meu filho, contar uma história, brincar com ele, dar 10, 15 minutos por dia, do que eu deixar
deixar ele o tempo todo na frente do telefone e do tablet, né? Se eu for colocar uma criança maior, aí sim eu posso expandir, colônia de férias, eu posso colocar numa atividade de esporte, né? Eu posso fazer uma atividade diferente num parque, né? Na piscina. Essas são atividades de área externa, que são muito mais prazerosas e contribuem muito mais para o desenvolvimento da criança socioafetiva do que ficar na frente do tablet, né? Agora, o senhor falou no começo que há uma diferença na criança que teve um bom desempenho no ano letivo e para aquela que não teve. Como é que é essa diferença na hora de curtir as férias? Se eu tenho uma criança que cumpriu a atividade básica, né, passou com louvor, que a gente chama, cumpriu a atividade básica da alfabetização, né, da coordenação motora, do aprendizado, essa criança ela tem um período de férias mais livre. Eu não tenho muita preocupação com essa criança. Criança que não tem distúrbio de comportamento, né, a educação, né, não tem nenhum distúrbio de ansiedade, então as férias ficam mais liberadas. Claro, com supervisão dos pais, estímulo à atividade lúdica, cultural é sempre importante. Agora, quando eu tenho uma criança que não conseguiu atingir o mínimo, essa criança já teve um prejuízo, tanto do comportamento, é uma criança mais hiperativa, desatenta, não aprendeu a leitura ainda, com 7, 8 anos, ainda está analfabeta. Então, essa criança tem um prejuízo de adequação dessa inteligência pro nível da turma. Eu tenho que ter um compromisso, isso entre o pai, né, o cuidador, de um reforço. Esse reforço não é punitivo, de punição. Esse reforço é justamente um preparo que a criança tem que ter para o próximo ano, para não chegar num nível tão baixo, né, que provavelmente vai ter um prejuízo no próximo ano também. E pelo que eu entendi, tudo isso feito com muita brincadeira, com muita atividade, nada de punição. De jeito nenhum. Férias é para descansar mesmo, para brincar. E criança tem que brincar. Muito. Obrigada, viu, doutor Tiago, mais uma vez pela participação. Bom dia. Obrigado mais uma vez.